Financiamento federal para leitos de UTI no SUS. Você já parou para analisar como é complexo a incorporação de recursos pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde ao teto MAC? Como funciona essa incorporação? Qual que é a metodologia? Qual que é o cálculo que eu devo fazer para entender quanto compõe o teto MAC de cada município, cada prestador habilitado com leitos de UTI no Sistema Único de Saúde? Este vídeo é para te explicar como funciona esta engenharia e como que ao longo do tempo mudou a metodologia de incorporação de recursos e a regra de financiamento de UTI. Eu sou Márcia Moraes, bem-vindo de volta ao canal Regulação de A a Z. Aqui conversamos sobre tudo que tem algum tipo de interface com os processos regulatórios no Sistema Único de Saúde. E é a vez da UTI. Vamos lá? Bom, não é fácil realmente entender como se dá o financiamento. Sabe por quê? Às vezes você tem leito credenciado, habilitado ao SUS, mas que tem qualificação em parte em alguma rede temática do Ministério da Saúde. Outros contam com incrementos de AIH na medida que atende um procedimento ou outro, ou está habilitado em um estabelecimento que dispõe de uma característica específica que lhe permite garantir um financiamento adicional por meio de incremento direto na AIH. Ou você não tem nada disso e talvez conte com incrementos ou financiamento, cofinanciamento de outras fontes, como fonte estadual ou fonte municipal. Mas aqui nós vamos nos debruçar sobre o financiamento federal. E para a gente entender a dinâmica e rastrear o teto incorporado para financiamento de UTI, é importante a gente entender que é necessário consultar o SIGTAP, consultar o CNES e consultar o SISMAC. Bom, no SIGTAP, que é o que nós temos printado aqui, né, você vai localizar as informações pertinentes a determinados procedimentos. Neste caso, como estamos falando de UTI, as diárias, né, os códigos de diárias que estão lá no grupo 08, que são ações complementares, né? Então, no 0802, eu printei aqui uma diária de UTI num leito tipo 2 adulto, para destacar para você que é muito importante a gente compreender que uma diária de UTI é um procedimento especial de AIH. E nesse caso, ele não ordena uma AIH, né? O procedimento principal da AIH é que vai ordenar a regra do jogo. E nesse sentido, se o procedimento principal de uma determinada AIH que gerou UTI, ele é de média complexidade, esta UTI será rastreada como um procedimento de média, né? Ou seja, ela vai seguir a lógica do procedimento principal. Do mesmo modo, isso irá acontecer se o procedimento principal da AIH, né, que está relacionado ao motivo da internação propriamente dito, ela então vai seguir, se for de alta, também rastreará o procedimento principal de alta. Por isso que aqui no SIGTAP você vê complexidade não se aplica, né? Do mesmo modo, nós temos um destaque aqui para o financiamento. A rigor, as diárias de UTIs são financiadas pelo MAC, pelas ações de média e alta complexidade, e possuem incorporação de recursos fixo no teto do gestor, seja ele município, seja ele estado, tá? Todavia, se você tiver uma diária de UTI lançada numa AIH, cujo procedimento principal está sendo financiado pelo FAEC, seja porque permanentemente esse procedimento é FAEC, né, está por algum motivo vinculado ao Fundo de Ações Estratégicas, né, que é o FAEC, ela também será financiada
pelo FAEC, ou seja, a diária, então, ela, enquanto procedimento especial, ela segue a ordem da lógica do financiamento que compõe aquela internação. Eu digo permanentemente no FAEC, apesar de nada ser exatamente permanente no FAEC, né? Mas que está, por alguma normativa do Ministério da Saúde, financiado naquele momento pelo FAEC. A lógica, por exemplo, dos procedimentos de cirurgias eletivas em campanhas específicas, programas específicos, né? Que se demandar uma diária de UTI e este procedimento tiver usado uma numeração especial do FAEC, a UTI também, assim como os demais procedimentos especiais que tiverem sido lançados nas ações, nos atos, né, de cada IH, também será financiado pelo FAEC, ok? Também é importante ressaltar, e é no SIGTAP que a gente enxerga isso, eu disse para vocês que a UTI é um procedimento especial que segue a lógica do procedimento principal. E se a gente estiver falando de um prestador que possui algum tipo de incremento específico em decorrência de uma habilitação, e eu printei aqui um procedimento de angioplastia coronariana, né? Um procedimento que lá no SIGTAP, se você buscar na aba de habilitação, vai aparecer para você ativo ou inativo a aba incremento. No caso da angioplastia, esta aba incremento, ela fica ativa. Se ela estiver inativa, é porque não existe incremento para aquele procedimento principal. Nesse caso aqui, né, é um procedimento principal de AIH, angioplastia coronariana. Se você for lá na aba de incremento, você vai encontrar que é possível incidir de 20, 35 ou 50% nas AIHs, né, em estabelecimentos que contam com uma destas habilitação. Essa habilitação é lá de 98, se eu não me engano, né, já tem bastante tempo. Existiu uma portaria que regulamentou, né, a habilitação de alguns hospitais, né, que pleitearam naquela época se tornar referência de urgência, e para isso eles conseguiram essa habilitação diretamente no CNES, e o que faz gerar incrementos na IH. Então, é calculado um aumento. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos diversos hospitais com esta habilitação. Tanto, nós só temos a de 35% e a de 50%, tá? Então, nós temos, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte, que é o maior hospital de Minas Gerais, ela tem uma habilitação de hospital tipo 2 em urgência, ela recebe 35% de incremento em suas AIHs. Ao passo que nós temos hospitais, por exemplo, como o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, que tem 50% de incremento, né, de urgência. Isso significa que as AIHs de uma lista de procedimentos específicas, que o SIGTAP aponta, tem um incremento incidindo que aumenta o valor final da conta da IH em decorrência da especificidade que o estabelecimento de saúde tem. E nesse caso, a gente terá, se esta IH usar a UTI como um procedimento especial como um ato, né, profissional dentro da IH, ele também levará um incremento para o qual, inclusive, não existe recurso incorporado para financiar. Isso mesmo que eu estou dizendo, ou seja, publicou-se uma habilitação de incremento lá no final da década de 90, início dos anos 2000, né, concedendo esse código de habilitação para vários hospitais. E esses hospitais, ao longo do tempo, tiveram habilitação, tem até hoje habilitação de UTI, e a incorporação do recurso segue uma regra que a gente vai explicar ainda nesse vídeo, mas não considera que aquela instituição, por exemplo, tem incrementos que incidem. Da mesma forma que o incremento de urgência, nós temos, por exemplo, o incremento de hospital amigo da criança, que tem lá o rol de procedimentos, as regras que o hospital habilitado nesta condição deve atender,
VHD para receber o seu incremento, né? Isso acontece no caso de outros incrementos também, não é só esse. Sem contar no tal do IVHE, que é também um incremento antigo, né? Que houve uma demanda judicial contra o Ministério da Saúde para todos os hospitais filantrópicos que eram aderidos a uma representação institucional, que entrou na justiça e que ganhou uma ação para tornar permanente o incremento chamado de IVHE e que foi, por ordem da justiça, configurado lá no SHD. Então, na hora que faz o processamento da IH nestas instituições, também é calculado o IVHE. E aqui em Minas, nós temos hospitais que têm os dois. Tem o IVHE por força da ordem constitucional, né? Da justiça, dessa ação judicial, e tem também o incremento de urgência. Então, uma UTI tem lá 15% de VHE, por exemplo, sendo calculado automaticamente dentro do SHD e 50% também de incremento de urgência. Então, vocês já imaginam qual o impacto que isso dá numa diária de UTI, que é a UTI tipo 2, que é a mais comum, ao valor do SIGTAP de hoje é R$600. E aí você pensa, mais 15% de VHE calculado automaticamente, mais 50% de incremento de urgência calculado automaticamente. Ah, mas será que esse recurso está incorporado? Né? Esses de incremento, como é que funciona isso? Então aqui a gente já começa a ver como é diferente, específico, importante entender do processo, né? O que impacta no financiamento, que dinheiro que eu disponho, e às vezes eu tenho um recurso incorporado no meu teto, mas eu vou ver lá no SHD qual que é o crédito gerado de diárias, né, de UTI, de valor de UTI para determinada instituição, eu vejo que o meu recurso federal é insuficiente. E aí aqui a gente começa a explicar por quê, né? E aí, além do SIGTAP, que eu já disse aqui para vocês, que é importante a gente ver, né? Ver se o procedimento incide incremento ou não incide incremento. Aí eu vou lá no CNES também para eu verificar se o meu estabelecimento tem algum tipo de incremento, se não tem, né? E é exatamente também no CNES que eu posso consultar relatórios de habilitação. Nós ainda convivemos com dois CNES, né? Nós temos o CNES antigo, que eu acesso aqui pela essa setinha azul, e tem o CNES novo aqui pela setinha amarela, tá? Então, a gente vai, só vou demonstrar aqui uma consulta de habilitação no CNES antigo, no menu relatórios, eu vou em habilitação. Eu escolhi aqui o município de Teófilo Otoni de Minas Gerais, exatamente porque nós vamos mergulhar um pouquinho no exemplo Teófilo Otoni para explicar o emaranhado, né, de informações que envolve esta questão do financiamento de UTI. Ao filtrar no relatório de habilitação município Teófilo Otoni, a gente vê listados aqui, né, quais são os códigos de habilitação de UTI adulto, de UTI pediátrico, queimados, coronariano, UTI neonatal, né? E, inclusive, aliás, aqui embaixo, ó, código 2703, hospital tipo 3 de urgência, que é aquele que tem 50% de incremento nos procedimentos específicos permitidos pelo SIGTAP. Da última vez que eu consultei especialmente esse assunto, eram mais de 470 procedimentos do rol de procedimentos, né, do SIGTAP, que permitia incrementos relacionados ao hospital de urgência tipo 1, 2 e 3, tá? Então, só para você ter ideia. E os de alta complexidade, como eu citei, a coronariana, a angioplastia, né, são parte importante desse rol de procedimentos, tá? Então, esse é um relatório que a gente pode consultar. Se a gente clicar na UTI adulto, vai desdobrar para a gente onde existe UTI adulto nesse município, em quais instituições. E aqui eu cliquei em uma das instituições lá do município de Teófilo Otoni, no caso foi o Hospital Santa Rosália que eu cliquei, e aí abre todo o rol de habilitações que existe neste estabelecimento, incluindo aqui embaixo as habilitações de UTI e a de tipo 3 de urgência, que é exatamente no Hospital Santa Rosália, tá? Se eu não me engano, aqui em Minas Gerais são cerca de 17 estabelecimentos que possuem este hospital
tipo 1, 2 ou 3 da urgência, mas que possuem o IVHE da decisão judicial, são mais de 60, se eu não me engano, tá? Mas é uma decisão, inclusive, que afeta todo o Brasil. Esse relatório que eu mostrei até aqui é pelo CNES antigo, e esse aqui é pelo CNES novo, né? Então, a gente pode consultar pelo nome do hospital, pelo CNES, né? E a gente vai entrar na ficha do estabelecimento e aqui do lado a gente pode clicar em habilitações ativas. Aqui eu filtrei só UTI, né? Do mesmo hospital e vai aparecer aqui todos os códigos de habilitação, né? Quando que começou a vigência da habilitação, né? Se foi temporária, né, apareceria aqui a competência final, mas não é o caso, eu estou consultando uma competência atual aqui no dia de gravação desse vídeo. E aqui tem mais informação aqui do ladinho, então tem a portaria que habilitou esses leitos nesta instituição. Tá? Então, mais informações é possível extrair também desse relatório. Então, o CNES é uma importante ferramenta para a gente rastrear quantos leitos que tem, qual que foi a portaria. A partir da portaria de habilitação, a gente também consegue ir no SISMAC. O SISMAC, como a gente viu lá no SIGTAP, as diárias de UTI, via de regra, o financiamento é MAC. E, nesse sentido, ao habilitar um estabelecimento com leitos de UTI, acontece também a incorporação de recursos ao teto MAC do estado, do respectivo gestor, seja ele estadual ou municipal. E com isso é possível consultar aqui no SISMAC, se você não conhece ainda, né, um sistema que faz o lançamento de todas as portarias que incorporam, movimentam recursos nos tetos de média e alta complexidade dos estados e municípios, tá? Se você tem a gestão dos prestadores de média e alta complexidade do seu território, você vai se enxergar aqui no SISMAC. É possível você digitar, né, o nome do seu município e você vai localizar todos os recursos que historicamente foram sendo incorporados, todas as movimentações que aconteceram no seu teto. Se você for na gestão estadual, aí não. Aí é o estado, que aí digita estado, vai conseguir identificar todos os lançamentos, mas aí é misturar todos os conjuntos de municípios que estão sob gestão do estado, tá? Porque só quem tem teto MAC é que pode se enxergar no SISMAC. O município de gestão do estado não tem teto MAC, ele está sob gestão do estado recebe o seu teto, né, juntamente com todos os outros municípios, tá? Mas é um lugar que a gente consegue, nesse exemplo de Teófilo Otoni, que é o município que tem a gestão dos prestadores, né? Então, você vai lá no histórico, né, do SISMAC dentro do sistema, vai filtrar o município de Teófilo Otoni, aqui eu só digitei o assunto TI e o sistema filtra todas as incorporações. Eu printei só a primeira tela, tem outras, inclusive, para esse mesmo município. Então, a gente consegue ver os documentos, as portarias, quando que elas foram publicadas, foram portarias de acréscimo. Se tiver, por exemplo, desabilitação de UTI, vai ter portaria aqui de decréscimo, né? É aqui que a gente enxerga toda a movimentação. Então, a competência, ó, né? Qual que é a competência que houve a incorporação do recurso nesses exemplos, né? De mês e ano, e o valor anual. SISMAC são recursos sempre anuais, né? E o repasse acontece em 12avos na lógica do que a gente vê programado lá na programação pactuada integrada, a famosa PPI, tá? Então, até aqui eu falei para vocês de 3 softwares, de 3 sistemas que são fundamentais para a gente entender, né? Seja desde o SIGTAP, que é um sistema que traz para nós todas as informações sobre o procedimento, sobre os atributos, as características dos procedimentos, né? E a gente viu que a UTI é um procedimento secundário, um procedimento especial, na verdade, de uma EH. Né? A gente viu o CNES, que é onde eu acompanho as habilitações, o número de leitos, né, e as portarias de habilitação, e aqui no SISMAC eu consigo enxergar os recursos financeiros incorporados para financiar. Dito isso, a gente começa a destrinchar a partir dos códigos, né, de diária de UTI e de UCI,
O que a gente tem de recurso federal, né? Claro que dentro da política estadual de atenção hospitalar de cada um dos estados é possível ter financiamentos complementares, cofinanciamentos estaduais, assim como é possível também ter cofinanciamento municipal. Esta é uma decisão local, mas a gente não tem como saber, não é mesmo? A não ser aqui de Minas Gerais, que a gente acompanha e a gente sabe, né? Inclusive, recentemente foi incorporado na política estadual de atenção hospitalar cofinanciamento estadual para a diária de UTI, tá? Então, aqui a gente tem um quadro, pessoal, que traz, né, o tipo de leito. A gente tem tipo 1, 2 e 3, né? Adulto, neonatal, pediátrico. Nesse quadro nós temos só o adulto e neonatal, na sequência a gente vê os outros. A gente tem o valor de diária do SIGTAP, né? Conforme está lançado no SIGTAP hoje, competência agosto de 2023. Nesse exemplo, tipo 1, são R$ 139,00. Não tem incentivo previstos para a UTI tipo 1. Portanto, o valor final é os próprios R$ 139,00, né? Aqui no tipo 2, que é o mais comum, né, a gente vê com muita frequência, é UTI adulto tipo 2, neonatal tipo 2, pediátrico tipo 2, né? Ele tem como valor de referência R$ 600,00 e existe o incentivo previsto lá nas redes temáticas, especialmente está aqui, né, registrado aqui embaixo, a rede de urgência e emergência e a rede cegonha. Ambas estabelecem o valor de incentivo para o leito qualificado nenhuma destas duas redes, né, ao valor de R$ 321,28. Esse valor é alcançado a partir da diferença de R$ 800,00. Então, lá em 2011, quando nasceu essas redes, foi dito assim: olha, o valor de financiamento de diária de UTI, o Ministério vai custear tantos por cento e isso representa R$ 800,00. Hoje, naquela época, o SIGTAP, o valor de diária, é R$ 478,72. Então, R$ 800,00 menos R$ 478,72 dá R$ 321,28. Então, por isso que é esse valor, para chegar a 800 lá da época. Só que esse valor continua mesmo da agora, depois que a diária deixou de ser R$ 478,72 e passou para R$ 600,00. Ao final, então, a gente vai ter os leitos qualificados em uma das duas redes recebendo R$ 921,28 se for tipo 2. O tipo 3, a diária hoje é 700 e o incentivo 291,37, que alcança R$ 991,37. Os mesmos números se aplicam para a UTI neonatal. E os mesmos números se aplicam para a UTI pediátrica, tá? Mesma lógica. Já a UTI queimados, que não tem incentivo de rede temática, os valores são esses, tá? É R$ 700,00, não tem, assim como o UCO, hoje não tem, tá? Então já teve. Como assim já teve? Então, a diária de uma UTI coronariana, né? Ela era 478,72 e tinha um incremento. Lembra que eu expliquei do incremento? Mas nesse caso aqui era um outro, né? Outro modelo de incremento lançado lá no SIGTAP que chegava a R$ 800,00. Aí, lá em 2022, quando aumentou os valores de tabela de SIGTAP, de diária de SIGTAP, a Zuco deixaram de ter incremento e passaram a ter o valor anteriormente previsto de incremento como um valor de diária no valor de referência lá do SIGTAP. Então, o UCO hoje não tem incentivo nem incremento, tá? Então, tem um valor final de R$ 800,00. E a UCI, né, as unidades de cuidados intermediários, convencional e canguru, a convencional R$ 180,00 a diária, R$ 150,00 a canguru. Convencional tem R$ 100,00 de incentivo na rede cegonha, né, o que chega a R$ 280. E a canguru não tem incentivo, permanece então R$ 150,00. Bom, esses são os valores que nós sabemos que
Além deles, tem também os incrementos que eu disse, dependendo do procedimento principal, se existir incremento por conta de uma habilitação específica, impacta também nesses valores sem incentivo. Portanto, impacta no valor de diária do SIGTAP, tá? Mas isso é uma especificidade se o hospital dispor de credenciamento, ou melhor, de habilitação específica, como habilitação do Hospital Amiga da Criança, como a habilitação da urgência, né, como o IVHE, que eu mencionei aqui já, tá? Mas, bom, esta é a regra do jogo de financiamento. Mas qual que é a fórmula de cálculo para a incorporação de recurso ao teto MAC? Veja, para fazer a conta de quanto o Ministério da Saúde, né, ao habilitar um prestador, ele incorpora no teto do gestor, é preciso saber qual que é o valor de referência do SIGTAP, o valor da diária, qual que é a taxa de internação, qual que é a taxa de ocupação que aquele leito tem exigido pelo Ministério para calcular, e qual o número de diárias possíveis e o número de leitos que eu estou sendo habilitado. Estas são informações primordiais para se calcular o valor de referência incorporado no MAC. O valor da diária é o que está escrito lá no SIGTAP, previsto a cada competência, não é mesmo? Já a taxa de ocupação de UTI usada para cálculo já foi 80% por um longo período e passou a ser 90% mais ou menos 2015, 2016 para frente, especialmente por conta das redes, especialmente, tá? As redes de 2011, mas passou um tempo ali no começo das redes também, com o Ministério habilitando incorporando recursos ainda a 80, a gente vai ver isso aqui, tá? Além disso, 80% ou 90%, que significa o seguinte, até aqui, eu tenho 10 leitos, o Ministério, para fazer a conta, ele fala, olha, é 10 leitos que eu estou te habilitando, qual que é o valor da diária? Ah, é R$600, então eu vou fazer a conta 600 vezes 10 leitos, vezes quantas diárias possíveis, vezes quantos por cento de taxa de ocupação que eu vou financiar. Hoje, no máximo, é 90%, tá? Então, tudo que é habilitado atualmente, o Ministério tem incorporado 90%, mas já foi 80%. E a gente vai mostrar aqui que boa parte dos prestadores e dos leitos não tem recurso suficiente para o financiamento a 90%. Do mesmo modo, antigamente, era 360 dias de cálculo. Significava o seguinte, que era 12 meses vezes 30 dias de diária, só que nós sabemos que tem meses de 31, ao passo que tem meses também de 28, de 29, né? Mas fato é que os 360 dias foi base para cálculo de incorporação de recursos por muito tempo e ainda é para leitos antigos até hoje, a gente vai ver aqui também, tá? Então, aqui a gente começa a ver que o recurso incorporado tem um método de cálculo que mudou ao longo do tempo e às vezes o mesmo estabelecimento tem leitos mais antigos com uma fórmula de cálculo e leitos mais recentemente habilitados com outra fórmula de cálculo. Vamos para frente. Em janeiro de 2022, houve a publicação da portaria 160. Esta portaria alterou os valores de referência do SIGTAP, aumentou o valor, tá? Então, por exemplo, um leito de diária tipo 2, né, de leito tipo 2, era R$ 478,72. Esta portaria elevou para R$ 600 esse mesmo leito, valor de diária. E foi a portaria 404, de 25 de fevereiro de 2022, que incorporou o recurso necessário, entre aspas, para aumentar o valor de referência de 478 para 600. E aí você deve estar pensando assim, como assim necessário? Porque
Eu disse para vocês, você tá antenado, você tá sabendo. Eu disse para vocês que tinha leito a 80% de taxa de ocupação, não falei? Eu disse para vocês que tinha leito a 360 dias. Também disse isso para vocês, acabei de dizer neste slide aqui. Para fazer o cálculo da incorporação da diferença entre 478,72 para R$ 600, o Ministério fez esse cálculo aqui, ó. Qual que é o número de UTIs habilitados em dezembro de 2021? Vezes 90% de taxa de ocupação, vezes 365 dias, vezes o valor correspondente ao reajuste. No caso do 478,72 para 600, R$ 121, se eu não me engano, né? Que é o leite tipo 2. Então, ele pegou a diferença, aplicou e fez o cálculo único para todos os leitos que existiam na base do CNES de dezembro de 21 devidamente habilitados. Significa dizer que aqueles leitos habilitados antigamente a 80% de taxa de ocupação e 360 dias ficou aí onde estava. Só que só a diferença de R$ 120, 121 é que foi para 365,90. Olha que doideira. Então, o recurso que eu tinha, não dá para dizer, portanto, que todas as UTIs habilitadas ao SUS neste país é financiada R$ 600, tipo 2, nesse exemplo, né? E a 90% de taxa de ocupação. Isso não é uma verdade. Apesar do valor de referência do SIGTAP ser os R$ 600, né? A taxa, né, dita nesta portaria, que é a mais recente, que tratou de valor de referência para diário de UTI, falar 90%, 365. Tá? Tudo que foi habilitado após a portaria 160, o Ministério já faz o cálculo em 90%, 365 dias, tá? O problema é com aquele bolo de UTIs habilitados antigamente. A gente vai dar exemplos aqui para vocês entenderem e conseguir, inclusive, ver se é o caso de vocês, tá? É importante dizer aquilo que eu falei, que a UCO não tem mais incremento, né? Ela não tem nem incentivo previsto em rede temática e ela também não tem incremento. Antigamente ela tinha 67% de incremento possível, tá? E a portaria 160, que é a que aumentou o valor de diária, ela acabou. Aqui, ó, ficam retirados os incrementos dos dois códigos de UCO, UCO 2 e UCO 3. Então, excluiu do SIGTAP. Se você for no SIGTAP em 2021, você vai lá na aba habilitação, você vai achar incremento ativo para a diária de UCO. Mas depois da 160 acabou. Por quê? Porque o valor do incremento foi incorporado ao valor da diária. Então, a UCO não teve aumento, né? Ela estacionou nos R$ 800 que já estava previsto para ela, tá? É importante também destacar que aqui eu estou tentando passar alguns regramentos que a gente precisa atinar para a gente entender a lógica, tá? Então, na portaria consolidada 3, que tem como base lá 930, que trata da questão da rede Parto Nascimento, do regramento de UTI, né? É dito nesta portaria que recebeu alteração pela portaria 3389 de 2013, dizendo que para implantar leitos de UTI neonatal tem que ser 442, ou seja, 4 leitos de UTI neonatal, mais 4 leitos de UCI convencional, mais 2 leitos de canguru, para fazer o cuidado, a linha de cuidado completa, né? E isso é importante para a gente entender a lógica de financiamento, a lógica de habilitação, inclusive, de componentes neonatal, tá? Outro ponto que é importante a gente lembrar, e eu já mencionei aqui em relação às leis das redes temáticas, é a previsão de incentivo. Lembra da continha que eu fiz? 800 menos 478 deu os 321 de incremento. Este é um incentivo, melhor dizendo, né? Incremento, né? Um incentivo que foi incorporado, que é incorporado no teto do gestor e do prestador que tem qualificação nas redes temáticas. Qualificação essa que pode ser de leitos existentes e de leitos novos, tá? Então é importante a gente ficar atento, porque inclusive nas redes temáticas não é possível você fazer a qualificação
de 100% dos leitos. Concorda que isso também já traz diferenciação no valor de financiamento federal, né, disponível para um conjunto de leitos habilitados ao SUS? Isso porque a gente tem lá, né, por exemplo, conjunto de UTIs, 10 leitos de UTI habilitados para o SUS. É muito comum a gente ver só 8 leitos qualificados para a rede de urgência, só 9 leitos, né, qualificados, acho que é no máximo 90%. Então, um desses leitos recebe menos, só que a equipe é a mesma, né? A gente, quando interna, não bota assim a tarjinha, referência da rede de urgência. Não existe, né? Então, é uma modelagem de financiamento para um equipamento com alto custo, né? E disponível 100% do tempo, 24 horas por dia, né? Isso para a gente refletir um pouquinho. Aqui em Minas Gerais, você já tá confuso aí na cabeça, né? Pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou saber se é 80, se é 360, se é 365, se é 90%, como é que é, né? Aqui em Minas, a PPI, né, ela já tem um relatório que estratifica o financiamento dos municípios e também do estado, né, dos municípios sob sua gestão, com o respectivo hospital, o valor que foi considerado, né, do SIGTAP, se é 365, se é 360, se é 80%. Aqui, ó, é um hospital, ou melhor, um município que a gente filtrou aqui, é o município de Alfenas, né, lá no relatório de UTI, ó, 0802, tá vendo aqui? UTI neonatal, primeiro uma habilitação do Hospital Santa Casa 8 leitos e do Hospital Alziro Velano 6 leitos, né? Ambos com a mesma metodologia aqui de incorporação. Já aqui embaixo é Alfenas também, só que UTI adulto, tá? E aqui também, ó, explicando como é que é composto esse dinheiro. Então, a PPI Minas Gerais já traz isso aqui. Mas mais do que a PPI, vocês vão ver como é importante, né? Se você é meu seguidor e está vendo esse vídeo aqui de Minas Gerais, como é importante a gente compreender na prática como essas regras incidem, como é que isso repercute quando você vai sentar com o prestador e fazer o contrato dele, né? Porque você tem que entender que receita que você tem, né? De fonte federal, estadual, municipal, enfim, para fazer as negociações pertinentes e a própria previsão do financiamento de UTI dentro do contrato. Então vamos ver na prática como é que isso acontece? Vamos lá. Eu fiz aqui um Excel para a gente acompanhar bonitinho alguns exemplos que eu espero que vão elucidar ou embaralhar de vez essa questão do financiamento de UTI, mas espero desanuviar isso tudo que eu já falei até aqui, tá? Então, olha só, eu escolhi o município de Teófilo Otoni aleatoriamente. Aliás, não foi aleatório não, sabe por que eu escolhi Teófilo Otoni? Porque eu me lembro de sentar, sei lá, alguns anos já atrás, com este município, para a gente conversar sobre contrato de lá. E quando a gente foi fazer a parte da descrição, do descritivo mesmo do contrato em relação à UTI, deu um trabalho danado para a gente rastrear todo o recurso que existia para financiar a estação, né? E quais as regras do jogo, porque o recurso incorporado era muito menor do que o crédito gerado em diária de UTI no SHD. Você já consegue me responder por que isso? Pensa comigo. Nós vimos lá no Quines que este município é um dos que possui hospital, que possui incremento de urgência de 50%. Então, só aí a gente tem de cara 50% de incremento no valor da diária de UTI. Mas lembrando que não é de 100% dos procedimentos principais da EH. É um conjunto específico que era mais de 470, como eu já disse aqui para vocês. Mas já começa a explicar por que às vezes falta dinheiro, né? Finaliza o processamento do mês, faturamento, crédito tanto, mas eu tenho tanto na PPI.
né? Então, parte da explicação são os incrementos. Mas vamos agora entender a composição da incorporação do recurso, tá bom? Veja aqui. A gente escolheu um dos hospitais de lá, vocês viram que tem 3 hospitais lá que tem UTI, tá? Então, a gente escolheu esse hospital, que é o Hospital Samaritano, Bom Samaritano. UTI adulto para a gente rastrear. Hoje, se a gente for lá no CNES, são 19 leitos habilitados ao SUS nesta instituição, tá? Então, os primeiros 10 leitos, porque primeiro habilitou 10, depois habilitou 9 nessa instituição, tá? Os primeiros 10 leitos a gente fez aquele rastreio, tá, gente? De ir no CNES, né? Ir no SISMAC e procurar qual portaria, quanto que foi habilitado, qual que é a portaria que incorporou recurso. Então, aqui nós vimos que a portaria 68 de janeiro de 2014, ela incorporou no teto de Teoflotone 1.378.713,60. E ela considerou a portaria 1351 de dezembro de 2013. Então, eu fui lá nessa portaria e achamos 10 leitos. Então, esse dinheiro corresponde a 10 leitos. Aí eu pus aqui, ó, o print, né, do PowerPoint, da onde eu falei com vocês de que informações que a gente precisa para contabilizar esse cálculo do dinheiro, para a gente chegar a que dinheiro é esse. Aí eu trouxe aqui, ó, esta planilha, porque eu afirmei aqui nesse PowerPoint, nesse slide, que é possível ser 80% ou 90% de taxa de ocupação e é possível ser 360 ou 365. Então, vamos fazer a conta. Ó, veja a fórmula. Vezes, vezes, vezes e vezes. Então, a ordem dos fatores aqui não altera, né? O nosso produto. Então, nós vamos pegar o número de leitos, vezes o valor da diária. Por que é 478,72? Porque é uma habilitação lá de 2013, 2014, né? Final de 2013, na verdade. Vezes 80% de taxa de ocupação, vezes 360 dias. Olha o valor que deu. 1.378.713,60. Exatamente o valor da portaria. Portanto, esses 10 leitos, quando foram habilitados, lá em 2014 que o dinheiro chegou, né? Foi com esta continha 80.360. Hoje, os leitos habilitados atualmente é 90% 365. Então, nós vamos fazer a mesma conta aqui. 400, né, número de leitos, vezes valor de diária, vezes taxa de ocupação e vezes número possível de diária. 1.572.595. Então, se eu fizer aqui um menos o outro, eu vou ter esse dinheiro faltante. Vamos pensar assim, né? Agora, vamos continuar perseguindo esses 10 leitos, viu, gente? Porque, olha, as várias faces do financiamento de UTI, não é assim? E lá em 2014, então, 2013, dezembro de 2013, esses leitos foram habilitados. Em 2 de janeiro de 2014, o recurso foi incorporado. Em outubro de 2016... vem um dinheiro para a Teoflotone de 1.249.286,40 para o mesmo hospital, leito de UTI, mais qualificação de leitos. Então, nós vamos fazer aqui, lá não tinha 10 leitos? O valor do incentivo, aqui ó, veja aqui, R$800 menos 478,72, não foi assim que eu expliquei? Foi o valor de referência que o Ministério da Saúde utilizou lá em 2011 para estabelecer na Rua e na Cegonha. Então, aqui nós temos 321,28 do resultado de incentivo de qualificação de leito. E o incentivo de qualificação de leito, este sim já nasceu à razão de 90% de taxa de ocupação, 365 dias. Então já nasceu assim, todos os leitos qualificados, seja na Rui, seja na Cegonha, foi assim a fórmula de cálculo do Ministério. Então, ó, se a gente vir aqui e fazer essa conta, nós vamos ter este valor, ó,
10 vezes 321 vezes 90 vezes 365, ou seja, 1.055. Ué, Márcia, mas veio 1.249.000. Vixe, vamos buscar explicação. 1.249.000 menos 1.055 sobra 193. Acho que eu já vi esse número. Olha aqui em cima. Diferença entre a habilitação originária lá de dezembro de 2013, incorporação em janeiro de 2014 e regra do jogo nova. Faltava 193. Então, o Ministério, no âmbito da qualificação do leito, incorporou 193.000 de diferença para chegar esses 10 leitos a 90.365. Registrou? Então, entre 14... janeiro de 14 e outubro de 16, esses 10 leitos eram 80.360. Quando esses leitos foram qualificados, passa então para 90.365 a habilitação deles. O Ministério mandou a diferença. Isso acontece com todo mundo? Não. Aí que tá o problema, porque se tivesse acontecendo com todo mundo, tá resolvido, né? Mas e aqueles que nem qualificação têm? Que nunca teve nem habilitação nova, tipo assim, habilitou 20 leitos lá em 2000, nunca mais mexeu com isso, continua com os mesmos 20 leitos. Tem incorporação da diferença? Não tem. Aí que tá o ponto. Continua lá no 80.360. Este hospital, estes 10 leitos, né, teve esta correção no meio do caminho. Então, continua o raciocínio comigo, porque é importante. Aí, em 2022, portaria 160 aumenta o valor de tabela e a portaria 404 traz o recurso da 160. E aí, essa mesma portaria publica para Teófilo Otoni 1.939.000 para cobrir a diferença, o ajuste de tabela, ok? Que eu já falei para vocês lá no PowerPoint, que é 360. O ajuste da diferença foi 365,90 de taxa de ocupação. Estes 10 leitos aqui do Samaritano, lá de Teófilo Otoni, já tinha sido corrigido a diferença da habilitação quando da qualificação. Então, vamos aqui entender essa incorporação do recurso da diferença, tá? Aí a gente vai lá no CNES e pega quantas são as UTIs desse município, porque aqui não está diferenciando quantas são as UTIs de um hospital A e do hospital B, não, tá? Então, a gente identifica aqui quais são os leitos que tiveram ajuste no valor de tabela. UTI tipo 2 e UTI queimados, que lá nesse município tem também. Então, nós fizemos a conta aqui, ó. Tipo 2 são 30 leitos, segundo aqui o CNES, ó, 20 mais 1 mais 9, independente de ser pediatra, neonatal ou adulto, o valor de referência para o tipo 2 é um só, né? E 478, ó, R$600 é o valor novo, menos 478,72 dá 121,28. Então, 121,28, ó, nós podemos fazer essa conta aqui, ó. 30 leitos, vezes 121,28, vezes 90% de taxa de ocupação, vezes 365, dá 1.195.000. Então, a incorporação, parte desse recurso é para cobrir o aumento de tabela do tipo 2. E o aumento de tabela da queimado, mesma lógica, ó, 6 leitos, vezes o valor do aumento de tabela do queimado, vezes 90%, vezes 365. Então, eu tenho aqui 744.000. Se eu somar os dois, dá exatamente o dinheiro incorporado pelo Ministério, ok? Aí eu já posso te afirmar, inclusive, que os leitos do Samaritano, que são aqueles 10 leitos lá, que nessa época só tinha 10 nesse hospital, né? A época da alteração do valor de tabela. Compõe isso aqui, ele já estava corrigido
né? Que a gente viu aqui em cima, que na época da habilitação, na qualificação na RUI, essa correção e incorporação da diferença aconteceu. Então, aqui na hora de fazer o cálculo da incorporação pela diferença do valor de tabela, todos os leitos do Samaritano passaram a ter 365, 90% de ocupação a R$600 de diária para esse hospital. Não posso dizer o mesmo do Hospital Santa Rosália, desse mesmo município, que também tem UTI adulto tipo 2, mas que não teve esta incorporação de recursos quando aconteceu qualificação. Mas eu aqui não estou discutindo o caso do Santa Rosália ainda, até porque casos semelhantes ao dele a gente vai ver em outros municípios, tá? No caso do Teófilo, nós estamos aqui conversando sobre o Hospital Samaritano, tá? E aí, em agosto de 22, o Samaritano habilita mais 9 leitos, passando a ter 19 leitos, e foi incorporado 1.773.000. Então, vamos fazer a conta, ó. Agosto de 22 é depois da 160, da portaria que teve ajuste de tabela. Então, nesta época, né, assim como aos moldes de hoje, o Ministério já utiliza esta metodologia para tudo. A quantidade de leitos, vezes o valor da diária, vezes a taxa de ocupação adotada de 90 e vezes o número máximo de diária de 365. Deu 1.773.000. Aqui na portaria, ó, 1.773.900, tá bom? Então, destrinchamos o caso Hospital Samaritano Teófilo Otoni. Este hospital tem os seus 19 leitos financiado com a fonte federal em 90% de taxa de ocupação e em 365 dias. Esse hospital não tem incremento de urgência, então o crédito gerado lá no SHD na hora de fazer o processamento, né? Ele possui recursos federais para pagar o crédito gerado até o limite de 90% de taxa de ocupação. Concorda comigo? Vamos agora para o caso de Alfenas. Alfenas, nós temos aqui um exemplo rápido do hospital Alzira, né? O Alzira Velano, nesse exemplo. Ele teve a portaria 43/49, que habilitou 6 leitos de UCI convencional, lá no âmbito da rede Cegonha, né? Que incorporou 315.360. Então, olha aqui para mim qual que foi a conta. 300, vocês lembram que pode ser 80 e pode ser 90, né? Então, vamos fazer a conta desses 6 leitos. 6 leitos vezes 180, vezes 80, vezes 365. Olha o valor que deu. 315.360. Então, vamos fazer exatamente o valor que está aqui, ó, na portaria. Agora, vamos fazer a conta aqui embaixo. 6 leitos vezes R$180, vezes 90% de taxa de ocupação, vezes 365. 354. Então, um menos o outro, R$39.000 que falta para financiar as UCIs convencionais deste hospital, que nem foi 80% 360, que foi o caso que a gente viu originalmente lá do Samaritano. Foi 80% 365. Por isso que eu disse no início do vídeo que já foi 80 360, 80 365, 90 365. Olha que coisa, né? E é só fazendo esse trabalho investigativo que a gente consegue rastrear. Por isso foi importante criar esse relatório lá na PPI, né? Que Minas resolveu fazer dessa forma. Agora, nós vamos ver aqui um outro exemplo, também de Alfenas, para a gente acompanhar um caso
diferente do Samaritano, que a gente viu que ao longo do tempo foi corrigido o problema do financiamento federal. Aqui nós temos a Santa Casa, também de Alfenas, tá? Ela foi a portaria 3005 de dezembro de 2016, ela incorpora recursos para financiar a habilitação de 8 leitos neste hospital, UTI neonatal, tá? Então, você está vendo aqui do ladinho o quadrinho da portaria de habilitação com 8 leitos. E aí a gente vai fazer a conta para chegar a essa conta, para descobrir se é 365 ou se é 360, ou se é 80 ou se é 90, é fazendo a conta de trás para frente. Por isso que eu deixei aqui esse quadro preenchido, para você ver aqui, ó, fazendo a mesma conta a partir do valor publicado, fazendo a conta de trás para frente para chegar na taxa. E se eu pegar aqui a taxa de 80, nós vamos fazer a conta 8 leitos, vezes 478,72, vezes 80, vezes 365, eu vou achar o mesmo valor de publicação, tá? Agora vamos seguir no nosso rastreio aqui das informações, tá? Então, nós temos a portaria 404, lembra dela? É a que incorporou o recurso do valor de tabela, do ajuste do valor de tabela. E mandou para Alfenas R$1.752. Para rastrear, então, foi necessário ir no CNES, pegar o relatório de todo tipo de UTI que tem lá, quantidade dos leitos habilitados. Aí nós lançamos aqui do lado, ó, por tipo de leito, qual que foi o valor do reajuste, né? Então, tipo 2 adulto 121, tipo 3 191, tipo 2 pediatra 121, tipo 3 191, neonatal, papapá, e quem mais? Então, lançamos aqui todos. E aí, quantos leitos adulto lá tem? Ah, 20 leitos. Qual que é o valor do reajuste? 121. 20 leitos, aí faz a mesma conta. Qual que é a conta que o Ministério fez? Qual que é a regra? 20 leitos, vezes 365, vezes 90 e vezes o valor do reajuste. É isso que está aqui na fórmula, ó. Deu 796. Mesma coisa para os 10 leitos pediátricos, mesma coisa para os 14 neonatal. Feita a conta, deu 1.752.981,12. Quanto que incorporou? Aqui, ó. 1.752.981,12. Oba! Então, Alfenas, Hospital Santa Casa, né? Nós entendemos o valor de incorporação para o município. Achamos bonitinho aqui. Aí, nós vamos achar aqui, inclusive, a estratificação deste aqui da neonatal, porque ela é distribuída nos 2 hospitais, mas a regra foi a mesma, ó. Né? Achamos aqui o 557 mil, sendo que 8 leitos é da Santa Casa e 6 leitos é do Alzira, mas nós estamos rastreando os 8, tá? Mas para a gente achar esse dinheiro de incorporação da 404, nós precisamos olhar igual nós olhamos o outro de Teófilo Otoni também. Mas agora, diferente de Teófilo Otoni, que teve ao longo do tempo a correção do que faltava quando qualificou os leitos na RUI, mandou a diferença do 80% de ocupação e do 360, este aqui não houve incorporação de diferença alguma ao longo do tempo. Significa dizer, então, que nós temos, né, o 1.118.000 aqui da habilitação, mais o 318 aqui do reajuste, o que significa que dá o total, só dos 8 leitos, tá, gente? Pra gente entender os 8 leitos da Santa Casa. Eu tenho total de fonte federal de 1.437.000 para financiar 8 leitos de UTI tipo 2 neonatal.
Então, se eu fizer a conta de trás para frente de novo, considerando que é R$ 600 o valor de diária, que são 8 leitos e que são 365 dias a regra do jogo em vigor, eu vou achar aqui uma taxa de ocupação financiada pela fonte federal só de 82%. Então, falta dinheiro e falta 139.786,24 só para esses 8 leitos ano, né? Para esses 8 leitos de UTI neonatal da Santa Casa de Alfenas. Percebe como é diferente? Então, o samaritano lá de Teófilo Otoni teve a correção do valor ao longo do tempo em decorrência de uma qualificação na RUI. Aqui nós temos 8 leitos de neonatal que não qualificou na cegonha, pode até ser que está lá no plano de ação da urgência não, da rede cegonha e tal, mas o que nós temos para hoje é que o recurso federal só paga 82% de taxa de ocupação, né? Então, não é nem os 80 da época da habilitação, nem é os 90 da época do reajuste. O dinheiro não dá, tá? Então, é muito importante rastrear, saber o que você tem. Porque, às vezes, no mesmo estabelecimento, você tem um conjunto de leitos com uma regra, né? Porque naquela época vigorava uma, depois no mesmo estabelecimento passa um tempo, tem uma outra regra. Isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginem. Agora vocês estão entendendo como é que dá essa dinâmica para entender como é que isso funciona ao longo do tempo. E aí eu trouxe aqui habilitações mais recentes, tá? Só para a gente ver como é que isso está se comportando agora, tá? Então, esta é uma habilitação, uma portaria 245 de 14 de março de 23, portanto, já depois das alterações de valor, né, de tabela. Aqui nós temos diversos estabelecimentos do Distrito Federal, do Espírito Santo e de Minas Gerais. E temos aqui, ó, na mesma portaria, a habilitação de leitos e incentivo de rede de urgência. Então, nós temos para a Itapemirim, né? Nós temos aqui habilitação de 20 leitos e qualificação de 10, ó. E Aracruz a mesma coisa, só que aqui foi leitos habilitado 18 e qualificação de 10. Então, se a gente fizer a continha aqui, ó, como nós estamos falando de portaria recente, tudo é 365,90, ó. 15 leitos, ó, vamos fazer a conta aqui que nós vamos chegar exatamente no dinheiro. Tá vendo aqui a conta? Ó, você pode olhar aqui na minha fórmula, que é esse vezes esse vezes esse vezes esse, dá 2.900.000, né? Que são os 15 leitos lá de Brasília. E aí tá na mesma ordem aqui, tá? Brasília, Aracruz, Itapemirim e Monte Carmelo. Somando aqui dá os 10.800.000 do anexo 1. E no anexo 2, que é qualificação da rede de urgência, 10 e 10, ó, 321, 90, 365, dá 1.055.000, totalizando 2.110, exatamente o valor do anexo, tá? Então, atualmente, acontece desta forma a incorporação, né? Aqui também mais um exemplo. Este exemplo eu só trouxe aqui para mostrar a questão do 442 lá da rede cegonha, né? Que é a questão da habilitação da linha, né, de cuidado da terapia intensiva neonatal. Então, se você pegar aqui, ó, Paracatu habilitou 4 leitos de UTI neonatal tipo 2, mais 4 convencional, mais 2 o 5. Lembra do 442? E aí a continha tá aqui, ó, 90.365 com os valores de diárias correspondente, que dá exatamente o valor apurado aqui no anexo. Então, gente, o que vocês acharam? O que você entendeu? Espero que tenha entendido, né? Como é que se dá esta lógica de financiamento? Eu acho muito complexo. Porque, veja, para eu poder fazer essa estratificação, entender disso, para explicar para vocês, são anos e anos
falando disso, vivendo isso, né? E sabendo que existe incremento de alguma IH, que existe incentivo, que ao longo do tempo o Ministério evoluiu as regras antes. Lá atrás achava-se que a gente não conseguia ocupar um leito de UTI imediatamente após a ocupação. Tinha isso. Então, a vigilância evoluiu, né? Hoje o paciente sai do leito, ao tempo de higienizar ali, outro paciente está chegando, né? Então, é possível ter taxas de ocupação de 100%, né? A gente vê isso em algumas instituições, sim. Né? Mas é fato também que o Ministério da Saúde, o que ele enxerga lá também de dados de produção, quantos hospitais ele enxerga que não tem nem 80 de taxa de ocupação, muito menos, né, 360 ou 365, porque se não tem 80, não tem isso de taxa de ocupação. Então, o recurso que ele incorpora é no MAC. Né? O MAC, o recurso cai automaticamente no fundo gestor e a destinação é o gestor que dá para as ações de média e alta complexidade. Né? Mas é fato também que instituições que têm um papel mais importante na rede, com altas taxas de ocupação, que são referências para as redes, não têm recurso suficiente, dependendo do caso, para financiar com fonte federal o valor do SIGTAP a 90% de taxa de ocupação, pelo menos. E aí você pensa como é que você faz. Você pode estar me perguntando assim, né? Mas como é que eu faço para contratualizar isso, né? Porque é aí que entra a questão, né? Na hora de sentar com o prestador para contratar um serviço que eu habilitei, que está lá no CNES como exclusivo do SUS, porque eu tenho leito existente e leito SUS. Então, os habilitados são leitos do SUS. Então, são leitos que eu contratei e que eu digo para eles assim, ó, você para ter 10 leitos, você tem que ter a equipe mínima tal, 24 horas por dia, portanto, com custo fixo existente. Então, a gente pensa, bom, mas se uma mesma instituição tem remuneração, ou melhor, incorporação de recursos pelo Ministério da Saúde, da fonte federal, diferente, que eu posso ter 10 leitos lá da antigamente e que continua 80 a 360, e eu posso ter leitos mais recentes a 365,90, posso ter alguns leitos qualificados, não é mesmo? Na Rui ou na Cegonha, e toda a diferença do reajuste de tabela eu tenho a 365,90, que foi essa mudança de valor de referência do SIGTAP do ano passado. Então, o que eu tenho, na verdade, para sentar com o prestador e negociar? Eu tenho um valor de fonte federal incorporado para financiar a UTI, né? X. E eu tenho o número de leitos habilitados. Então, na verdade, eu tenho praticamente um valor médio por diária, ou melhor, por leito, né? Eu tenho um valor médio por leito incorporado, porque cada leito pode ter uma regra diferente, uma lógica diferente. Então, isso faz diferença na hora de eu sentar e negociar com o meu prestador. Claro que eu vou ter que olhar para o meu dado de realidade, né? Às vezes eu nem tô chegando a 80% de ocupação das diárias e isso tudo que eu falei aqui talvez nem faça muito sentido. Porque o crédito gerado no faturamento, você tem recurso suficiente para financiar com fonte federal. Por que eu estou falando do crédito? Porque o crédito gerado no faturamento é o que segue a lógica de faturamento do SUS, né, para o qual o Ministério da Saúde incorpora recursos, apesar de não ser a única fonte de financiamento. Eu disse para vocês que aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Estado decidiu apresentar a Alcosens e a CIB pactuou incorporação na revisão da política hospitalar de financiamento estadual, implicando em diária de UTI. Só que na regra da política estadual está escrito assim, é R$300 UTI tipo 2, tá? R$300 de diária com fonte estadual, mas a taxa de ocupação tem que ser acima de 85%. Nós vimos que lá na Santa Casa de Alfenas, UTI neonatal, aqueles 8 lá, o dinheiro federal só dá para 82.
Mas lá no estado, o estado não olhou, porque cada um tem uma regra. Imagina também se olhar para lá. Nós até tentamos, sabe? Durante as discussões no GT, a gente discutiu. Bom, mas tem leito que recebe mais, tem leito que tem incremento, né? Tem leito que está qualificado. Como é que nós vamos estabelecer um valor que é fixo, né, do Estado? Mas a confusão é tamanha, né? As faces são tantas que, no fim das contas, até porque é uma novidade, né? Ficou definido um valor fixo, independente da instituição, mais atrelado à taxa de ocupação. Na UTI tipo 2, por exemplo, adulto, se a taxa de ocupação for menor que 60%, não tem recurso estadual de cofinanciamento, nesta política que eu estou dizendo a você. Se você tem experiência aí no seu estado, né, com outras políticas estaduais que tem modelagens de financiamento de UTI diferente, conta aqui pra gente que a gente vai aprendendo também. Mas também é importante lembrar, por exemplo, quando a gente viveu, né, a campanha não, né, gente? Mas a época da pandemia. Nós financiamos UTI, por exemplo, em Minas Gerais, com recursos federais e complemento estadual, e alguns municípios com complemento municipal também, pagando por disponibilidade, que é muito coerente, sinceramente dizendo, né? Porque, veja, já passou da hora da gente pensar, porque a gente tá falando de DRG, a gente tá falando de custo hospitalar, a gente tá falando de aproximar, né, da realidade, de sustentabilidade das instituições, mas a gente tem cenários como os que eu narrei aqui, com tantas diferenças, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem um custo fixo, talvez estabelecer, né, tô aqui viajando com vocês, mas estabelecer um piso, né? Porque se eu tenho 10 leitos, eu tenho uma equipe mínima tal, eu tenho um custo para essa. Se nenhum leito tiver ocupado, eu tenho aquele custo. Se eu passar a ocupar 1, 2, 3, quantos forem, meu custo aumenta, porque eu vou ter todo o custo, né, de manutenção desse paciente lá, seja com medicação, com dieta, com o que for, né? Então, eu aumento o meu custo. Então, será que é um caso de ter um piso que sustente esse custo fixo, né? E o variável, né? Porque a lógica da produção é variável, né? E o variável observada a ocupação efetiva, né? Segundo o papel do prestador, que tipo de paciente fica lá, porque certamente eu tenho prestador que desempenha um determinado papel, que é referência para os casos mais complexos, que o paciente dura mais tempo, né? E que custam muito mais, como a gente viu, por exemplo, como eu lembrei aqui, dos pacientes COVID, que tem um custo altíssimo. Então, como é que a gente faz para pensar uma modelagem de financiamento que dê conta disso, né? Aqui mesmo, nos nossos canais, vamos dizer, seja no YouTube, seja lá no Instagram, a gente já recebeu perguntas, né, de nossos seguidores, perguntando como é que eu faço para contratualizar o TI. E assim, eu quis fazer esse destrinchar para a gente entender as fontes, as formas da fonte federal. Aí você precisa entender, conhecer a regra do jogo do seu estado. Existe complemento, né, estadual? Não existe. Existe dinheiro municipal alocado para esta ação? Não existe, né? Eu vou colocar a UTI no pré-fixado ou no pós-fixado do contrato, ou seja, valor fixo ou por produção. Isso tem várias formas, viu, gente? Tem município que faz tudo que for UTI média pré-fixada, ou seja, na média complexidade, está lá na meta fixa, incentivo de qualificação está lá na meta fixa, e tudo que é UTI de AH de alta está na meta pós-fixada. Tem outros municípios que colocam todo o crédito que gera em decorrência de diária de UTI no pós-fixado. Tem município que paga tudo, todo o crédito gerado. Tem município que paga no limite do teto disponível. Olha só que doideira.
Então, às vezes eu ocupei para além do teto, vamos lembrar lá do exemplo de Alfenas, dos 8. Digamos que aqueles 8 leitos lá ficam ocupados à razão de 90%. Se eu pagar só até o teto, eu vou pagar só 80%, 82% de taxa de ocupação, se eu olhar só para o dinheiro que eu tenho, né? Mas é justo, né? Eu viro para o prestador e falo, olha, esses 8 leitos são meus, você não pode ocupá-los com outro paciente que não os pacientes do SUS. E aí esse leito é ocupado com o paciente do SUS, mas eu pago até o limite do teto. Então nós precisamos ainda caminhar muito nessa lógica. Primeiro dessa gestão tripartite, financiamento tripartite e a lógica de composição do custeio e do financiamento de cada componente numa IH. Aqui nós estamos falando só da UTI, né, gente? Mas já é complexo bastante para a gente pensar em mecanismos, né? Mas você, gestor, vai sentar com o seu prestador, vai discutir formas, pode pensar nessa lógica do custo médio por leito, em razão do recurso federal disponível, vai compor com recurso estadual se existir, vai compor com recurso municipal se existir, né? Mas amparado especialmente na questão do custo e da sustentabilidade da instituição, tá? Bom, eu sei que foi complexo, mas eu queria dizer para vocês sobre as possibilidades, todas as faces do financiamento, pelo menos o federal, que eu conheço, que eu pude contribuir um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui colocar o nosso PowerPoint só para vocês que ainda não me seguem, né? Lá no Instagram, aqui no YouTube, um convite para você seguir, ativar a notificação, né? Para ser informado a cada novo título, a cada novo vídeo postado aqui no YouTube ou na nossa comunidade aqui no YouTube, enfim. Qualquer novidade nossa, em qualquer dos canais, você vai estar antenado. Regulação de A a Z nasceu para falar disso, para falar de coisas complexas, para falar de coisas fáceis, para falar do mundo do Sistema Único de Saúde. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.